Olha só, no dia 13 de fevereiro de 2024, o mercado foi pego de surpresa pela Klabin. Não com um, nem dois, mas três anúncios importantes de uma só vez. E a gente vai analisar cada um deles para entender o que significam sozinhos e, mais importante, qual é a história que eles contam juntos. Pois é, vamos mergulhar nisso. Quando uma empresa solta três comunicados relevantes no mesmo dia, raramente é por acaso, né? Então a pergunta que guia a nossa análise é exatamente essa. O que essa ação coordenada da Klabin revela sobre a estratégia da companhia? Para a gente decifrar essa história, nosso roteiro está bem claro. Vamos olhar um por um. O pagamento das frações de ações, depois o resgate dos Green Bonds e, por fim, a mudança nas projeções. E no final, a gente junta todas as peças desse quebra-cabeça. Então, vamos começar pelo primeiro comunicado. Ele tem a ver com o fechamento de um ciclo que mexe diretamente com o bolso de quem é acionista, o pagamento da bonificação de ações. Bom, só para recapitular rapidinho, lá em 8 de dezembro de 2023, a Klabin tinha aprovado uma bonificação em ações. E nesse processo, é normal que alguns acionistas fiquem com frações, ou seja, pedacinhos de uma ação. O que a empresa faz? Junta todas essas sobras, vende um leilão e agora está na fase de distribuir o dinheiro arrecadado. E o valor é interessante. O leilão aconteceu no dia 9 de fevereiro de 2024 e o resultado foi um valor de quase R$ 3,94 por ação. É esse o valor que vai ser pago, claro, de forma proporcional às frações que cada um tinha. E como esse dinheiro chega? É bem direto. A partir do dia 24 de fevereiro, ele começa a ser depositado. Para quem tem as ações custodiadas numa corretora, a B3 faz o repasse. Agora, um ponto de atenção muito importante. Se o cadastro bancário lá no Itaú estiver desatualizado, tem que correr para atualizar, senão o dinheiro não entra. E o mesmo vale para quem tem conta em corretora. É bom checar se está tudo em dia. Certo, vamos agora para o segundo anúncio do dia. Aqui a gente muda um pouco o foco, saímos dos acionistas para olhar para a gestão financeira da Klabin de um jeito mais amplo, falando especificamente da dívida da empresa. O fato é que a Klabin anunciou o resgate antecipado de uma bolada. Mais de 222 milhões de dólares em Green Bonds, aqueles títulos verdes que tinham vencimento só em 2027. É um volume bem expressivo de dívida sendo quitada antes da hora. E essa linha do tempo aqui deixa bem claro o tamanho da antecipação. Os títulos só venceriam lá em setembro de 2027, mas a Klabin decidiu pagar tudo agora, em março de 2024. Estamos falando de mais de 3 anos de antecedência. Isso sinaliza um caixa bem confortável e, claro, uma gestão bem proativa. A própria empresa fez questão de explicar o porquê. Isso não foi um movimento isolado, mas uma peça dentro de um plano bem maior. A citação oficial diz que a operação está totalmente alinhada com a estratégia de gestão de endividamento. Traduzindo, é uma jogada calculada para otimizar a estrutura de capital da Klabin. E finalmente chegamos ao terceiro e último comunicado. Esse olha para o futuro e para a maneira como a Klabin conversa com o mercado sobre o que ela espera do próprio desempenho. A notícia aqui é bem direto ao ponto. A empresa decidiu que não vai mais divulgar uma projeção específica, o famoso guidance, sobre o seu EBITDA incremental de 2027. E por que isso? Bom, a Klabin explicou que a decisão veio por causa do aumento da volatilidade, tanto nos mercados onde ela atua, quanto no cenário macroeconômico geral. É um sinal claro de prudência, um reconhecimento de que o futuro ficou bem mais incerto. Mas olha só que detalhe crucial. A empresa reforçou que está suspendendo apenas essa projeção específica. Todas as outras metas e estimativas que já tinham sido divulgadas continuam de pé. Isso mostra que foi uma decisão cirúrgica, bem pensada. Ok, a gente já olhou para as 3 peças separadas. Agora é hora de juntar tudo e ver qual é a imagem que a Klabin está pintando com esses movimentos. Fica claro que as 3 coisas conversam entre si. O pagamento das frações é uma limpeza na casa, uma organização que simplifica a base de acionistas. O resgate dos títulos é uma demonstração de força financeira, mostrando que tem caixa para reduzir dívida e o custo dela. E a mudança na projeção é pura prudência estratégica, ajustando as velas conforme a direção do vento da economia. Ou seja, um movimento arruma, outro fortalece e o terceiro protege. Se a gente tivesse que resumir tudo numa ideia só, seria essa: disciplina financeira proativa. Cada um desses anúncios, à sua maneira, mostra uma gestão que não está só reagindo aos fatos, mas se antecipando, organizando as finanças e se preparando para um cenário de mercado mais desafiador. E isso nos deixa com uma reflexão para fechar.
Ao arrumar a casa, diminuir dívidas e ajustar as expectativas de forma tão transparente, a Klabin parece estar se posicionando de um jeito mais conservador, mais robusto. A grande pergunta que fica no ar é: como essa base sólida vai permitir que a empresa navegue e, quem sabe, até tire proveito das incertezas que ela mesma enxerga lá na frente?